Boa noite, eu sou o Bruno, desenvolvedor aqui na Bluesoft. Hoje eu vou falar sobre o uso de princípios no desenvolvimento de software. Primeiro, o que seria um princípio? Um princípio seria uma meta, um objetivo, alguma coisa que te guie para resolver um problema. Eu vou dar um exemplo, dois exemplos na verdade técnicos, e antes eu vou falar só um exemplo mais ou menos do que é um princípio. Vamos pegar por exemplo a Apple. A Apple tem um princípio de ter um design invisível. Então o que significa? Que o design não chama atenção. Se você colocar um MacBook em cima da mesa, ele vai meio que fazer parte do ambiente. Diferente de você pegar um notebook gamer vermelho, cheio de luzes, que é a primeira coisa que você vai ver no ambiente. Então, qual que é a ideia do princípio? Quando você vai resolver um problema, a primeira coisa que você vai pensar é nos princípios que você tem. Ou seja, você nunca vai ver um MacBook vermelho, porque a primeira coisa que as pessoas vão pensar é: ah, mas isso está ferindo o nosso princípio de design invisível. Então, agora eu vou dar um exemplo técnico. Então, qual que é a ideia? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma soma. A gente vai criar um serviço que faz somas. A gente quer somar números. Então, eu vou criar aqui um serviço, vou chamar ele de somador. Vamos fazer aqui. Beleza, e aí a gente vai querer simplesmente somar um número. Somar um inteiro. Deixa eu diminuir um pouco isso aqui. Legal, a gente tem um somador. Beleza, aí você resolve que você quer somar outros tipos de número. Você quer somar, agora você tem dinheiro, então você vai precisar de números decimais. Então aí você vai lá e fala: beleza, vou colocar aqui um... Tá bom. Esqueci quais são os atalhos aqui. Legal, aí você colocou double. E aí você resolve que você quer somar agora números com precisão maior, que no caso a gente tem o Big Decimal. E aí você resolve que você quer somar um short, um byte e uma classe customizada sua, e aí a sua classe vai crescendo infinitamente. Sem um princípio, você vai começar a desenvolver, vai achar que está normal, vai criar mais uma regra, vai achar que está normal, até um momento que você olha e fala: caramba, isso está meio estranho, está começando a ficar muito grande, está começando a ficar difícil de ler, está começando a ficar difícil de testar. Esse é um exemplo simples, você tem uma linha só. Agora imagina que a sua regra tivesse 10, 20 linhas, cada método tivesse 10, 20 linhas. Muitas vezes você pega um trecho do seu código e refatora, melhora o escopo. Então imagina que seu código não tem mais 10, 20 linhas, agora cada um tem 2, 3 métodos privados cada um. O que acontece? Você começa a ter vários métodos privados que não estão relacionados. Você tem dois métodos aqui, os métodos não estão relacionados, você tem código não relacionado todo misturado. Na hora de fazer o teste, sua classe de teste fica muito grande também. Então você olha para aquele código e começa a pensar: o que está acontecendo, o que está errado? Isso gera um desgaste mental, porque você fica pensando e às vezes você não entende, você não sabe o que fazer, para onde ir, você não sabe se está certo, se está errado, você às vezes percebe que tem alguma coisa estranha, mas não sabe o que fazer. Aí é que entra a ideia de princípios. Então, um princípio que acho que todo mundo já ouviu falar é que sua classe deveria ter uma responsabilidade única. Então, se você começar a desenvolver sua classe pensando: ah, minha classe tem que ter uma responsabilidade única, isso já ajuda você a pensar. Aí você olha para essa classe e fala: tá, mas a minha classe tem uma responsabilidade única, ela está somando. Só que aí é que entra um detalhe: a sua classe ela pode estar até tratando de somas, mas na verdade ela está somando coisas diferentes. Então você tem um princípio que é: a sua classe tem responsabilidade única. Só que o princípio ele é uma meta, um objetivo, ele não te diz como você tem que fazer. E aí é onde entram as dificuldades. Então a gente poderia usar mais princípios para ajudar a gente. Eu poderia inventar um princípio agora. Eu vou falar assim que minha classe ela deveria ter um método público, apenas um.
Então eu invento um princípio, eu vou falar que é a classe com método público único. Meu princípio é um método público único. Inventei um princípio. Então toda vez que eu vou desenvolver uma classe, vou criar um método público. Se eu tentar criar mais um, eu vou falar, opa, está ferindo o meu princípio. Ou seja, você não precisou dar mais um passo para perceber que tinha alguma coisa errada. Você já percebeu antes de dar o passo. Então, o princípio te ajudou a evitar um problema sem você ter um desgaste mental de ficar olhando aquele monte de código e sem saber o que está acontecendo. Então, nesse caso, a gente poderia simplesmente falar assim, beleza, vou criar uma classe com um método único. E aí a gente entra numa outra coisa que é o seguinte. Esse cenário, ele envolve estratégias. Então, existe um outro princípio que a gente pode usar também, que é da programação, que vem dos princípios Solid, que é o seguinte, que é o Open Closed, que a ideia é você ter uma classe que ela é aberta para ser estendida, mas você não deve modificar ela. Então, se eu te disser que a classe ela não deve ser mexida, você não pode mexer na classe. Então, a gente vai pegar o quê? Vai começar a desenvolver, a gente criou nosso primeiro método e falou, essa é a minha regra de negócio. De repente o cliente vai lá e quer, não, mas agora eu quero somar números decimais. E aí você tem esse princípio na manga. Eu não posso modificar minha classe, eu só posso estender ela. Aí eu olho para essa classe e eu falo, tá, eu preciso de um método novo, mas eu não posso ferir meu princípio, eu não posso modificar essa classe. Então, aí você tem que pensar numa outra estratégia. O princípio não te diz como, ele te diz o que você tem que fazer. Então, a gente vai fazer um como aqui. Qual que vai ser a ideia? Ao invés de a gente ter uma classe, a gente vai ter uma interface. Eu não sei paga. Ops. Quem sabe o atalho? Então vai na mão. Vou manter as mesmas variáveis. Oi? Aqui. Beleza. Então, a gente tinha o princípio de ter uma única responsabilidade e a gente definiu o princípio de que a gente não pode modificar o que a gente tem, a gente simplesmente pode estender. Então, o que acontece? O legal do princípio é que é o seguinte, ele vai te impedir de fazer alguma coisa. E aí você vai ter que ser criativo o suficiente para resolver esse problema. Então, o princípio, ele te ajuda também a ser um pouco criativo. Você vai ter regras que você não pode infringir de forma alguma e você vai ter que pensar em alguma outra forma de resolver o problema. Então, aqui no caso, um exemplo de como a gente resolveria o problema. Então, eu acabei criando uma interface e criei duas estratégias diferentes. Eu posso criar várias estratégias sem modificar as regras que eu já tenho. Então, a ideia aqui não é prestar atenção no código em si, mas nas vantagens de você começar a definir princípios no seu dia a dia. Então, você pode definir um princípio e futuramente ele se mostrar inválido. Então, você vai lá e modifica. Mas a ideia é que você tenha alguma coisa já em mente para quando você estiver desenvolvendo, você não ter que pensar demais. Porque se você olhar um monte de código, um código que às vezes você não fez,
você não vai entender, você vai olhar aquele código, como é que você vai julgar aquele código? Se aquele código está bom, está ruim, está certo, está errado, se ele vai te dar problemas ou não. Então, essa a ideia que eu queria passar. Acho que espero que o exemplo tenha ajudado. É isso.